frio, Lore. Oi, pessoal. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso estudo hoje. Algum voluntário para fazer a nossa prece, nossa página de abertura? Vamos fazer, Glória? Vamos fazer. É a 35? Sim. Senhor Jesus, divino amigo, eis-nos aqui, Senhor, em mais uma tarde de encontro e diante destas obras que nos são trazidas para a nossa reflexão. Permita, Senhor, que a nossa reunião transcorra sob as bênçãos dos nossos benfeitores, que possamos ser tocados, possamos tirar
os ensinamentos mais profundos de todas as obras, mas principalmente, Senhor, que seja um momento em que os nossos corações estejam interligados pela amizade, pelo desejo de aprender e de crescer. Então, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nos reúne neste momento. Que assim seja. Assim seja. Então, livro Vinha de Luz, lição 35, que pedes? Vocês desculpem, eu estou com uma bala de própolis na boca porque a minha garganta não tá boa. O negócio de gripe aí tá. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Bom, então, eu acho que essa página, né, porque a gente fala, né, sempre da importância da prece, né, de estarmos em conexão com a espiritualidade, mas Emmanuel vem nos colocar aqui qual é a qualidade, né, daquilo que a gente está pedindo, né? E com certeza todos nós vamos nos reconhecer aqui em alguma dessas loucuras aqui, eu pelo menos, né? Que ele fala, né, que fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Se a gente tem certeza, né, de que tudo está sob o comando divino, né? Então a gente não deveria se preocupar tanto em ficar sempre pedindo, né? Seja lá o que for. Mas eu, como sempre, confesso que eu ainda tenho umas, né, ainda preciso melhorar nessa questão da minha conexão com o alto. Não que eu tenha medo de qualquer coisa assim que eu ache, mas que eu vejo que às vezes eu me pego, né, é, pedindo coisas que já não deveria estar mais, né, não deveriam mais fazer parte das minhas aflições, mas ainda fazem, né? Então, aqui ele vai descrever, né, um por um, né, e com certeza, né, somos todos nós ainda na carne, é, tentando, né, nos desvencilhar dessas coisas efêmeras, mas que ainda nos prendem, né? Então ele fala, ó, os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Lógico que a gente já sabe que, né, que não temos mais que pedir, porque o trabalho é nosso pagamento, né? Vamos dizer assim.
Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. A gente sabe que vai tentando, né, tirar o olhar de nós mesmos e para poder alcançar o outro, né? Mas a gente ainda está enredado, né, em muitas dessas coisas. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Quem de nós, né, em muitos momentos, né, a gente ainda não está nessa situação. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem, né, porque muitas vezes não batalhamos por uma coisa que desejamos e, né, e, enfim, e ele vai, né? Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. São os petitórios que eu acho que a espiritualidade está sempre nos advertindo, né? De tudo aquilo que já não deveria fazer parte da nossa atenção, não é? Principalmente no momento em que a gente está se dirigindo, né, a Deus, ao alto, né? Então, eu acho que esse finalzinho, né, quando ele fala, vigia assim cautelosamente o plano dos teus desejos, né? Então, é aquilo, onde é que está o nosso desejo, né? Onde está o nosso tesouro, né? O que que nós estamos ainda, né? A que nós estamos agarrados, né? Que nos faz, às vezes, vacilar, né? O que pedes à vida, né? Não esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Então é isso. Eu aqui, às vezes, em conversa com o Renato, eu falo, olha, Renato, a gente às vezes não tem que se alarmar com uma doença, com outra, lógico, a gente não quer, a gente tem que buscar o tratamento, mas eu posso partir a qualquer momento antes. A gente fica esperando que, né? Às vezes um casal, né, fica achando que um está prestes a ir na frente do outro e acaba, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem essa medida de que a qualquer momento Deus estará nos chamando, né? Não esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma, né? E aí a gente não adianta a gente ficar pedindo tudo que nos acorrenta ao plano material, né? Sabendo que a gente está de passagem já marcada, comprada para partir, né? Então é isso, foi o que eu pude ver aqui nessa página. Alguém gostaria de tecer algum outro comentário? A gente não pode esquecer essa passagem bíblica, daquele trecho, né, que a pessoa sonha, bom, ele teve uma colheita farta, aí ele começa a imaginar que ele vai derrubar aqueles celeiros, construir outros, e aí ele vai poder dizer para a alma dele que descanse, que se regale. Aí o Senhor diz assim, louco, né? Ainda esta noite Ainda nós, esta pedirão noite, pediram a tua alma. Então, a gente fica, às vezes, ficamos tão assim, fissurados, tão envolvidos, não é? Com essa conquista material, com todo esse processo de aquisição de um patrimônio material, porque no fundo são todas coisas materiais, não é só com o ter, digamos assim, dinheiro, mas às vezes é em função de uma posição, em função de, de projetos que não são realmente essenciais. E aí a gente não se dá conta que o que temos em mãos é a possibilidade melhor para o nosso crescimento naquele momento, que as dificuldades são necessárias, que não existe aquela vida sem obstáculos. Isso não existe, isso é uma ilusão. Então as pessoas ficam irritadas porque, ai, agora aconteceu isso, fica todo estressado. Mas, gente, a vida é um constante desafio de questões que surgem para que a gente possa resolvê-las. E se isso não acontecesse, a gente estaria acomodado no ócio, estaria acomodado na nossa zona de conforto, muito bem, obrigado, ilhado do mundo e do movimento do mundo.
e a gente não consegue ver que na dificuldade ou na enfermidade, seja lá em que for, é, é o chamado que o Senhor está fazendo para que a gente dê um passo à frente, para que a gente possa se voltar mais para dentro de nós mesmos, para a gente perceber, porque a transitoriedade da vida, ela nos assusta, ela nos inquieta. Mas às vezes é importante que isso aconteça, porque na hora que ela meio que puxa o nosso tapete, aí a gente dá uma centrada, para pensar, para buscar mais a espiritualidade maior, e aí a gente, não é? Na hora do susto, a gente corre para Deus. E se a coisa não acontecesse, quando a coisa começa a se estabilizar, às vezes mal o perigo passa, a gente volta novamente para os mesmos procedimentos de, digamos assim, distração que tínhamos antes, ou seja, não aprendemos de fato. É aquela sacudida, mas que a gente ainda não despertou, né? Mas alguém quiser falar mais alguma coisa, tem aí nos minutinhos. Alguém quer falar? Não? Então, nós vamos passar para o 50 anos depois. Solange, você está com som hoje? Não está saindo aí? Tá, saiu o som. Só eu não sei onde que a gente parou, porque eu não participei na semana passada. Olha, Pede para outra pessoa. então Pede para outra vou pessoa. pedir a Ana para começar. Euvídio Lúcio, né? Estamos aí no Euvídio Lúcio. Naquele encontro da festa de Adriano, o imperador está conversando com Euvídio e com a Cláudia Sabina. Vamos lá, então. Euvídio Lúcio, exclamava Adriano, com um sorriso afável e atencioso. Folgo muito, folgo muito de revê-lo em nosso ambiente. E designando Cláudia Sabina de pé, a seu lado, acrescentava. Nossa amiga falou-me de sua preciosa capacidade de trabalho, e eu o felicito. Tenho agora numerosas obras de importância em Tibu, onde necessito do concurso de um homem operoso e inteligente, que traga consigo a volúpia da atividade. É certo que essas construções chegam, no momento, a seu termo, mas determinadas instalações requerem a contribuição de alguém com altos conhecimentos de nossas realidades práticas. Confiei a Cláudia a solução de numerosos problemas de arte, em que prima a sua sensibilidade feminina, mas preciso de cooperação como a sua, dedicada e perseverante no concernente à parte administrativa. Seria agradável colaborar com a nossa amiga por algum tempo em Tibur? Euvídio compreendeu a situação difícil que lhe fora preparada. Em consciência, não poderia aceitar com satisfação semelhante encargo, mas César não precisava expressar uma ordem, além da manifestação dos seus desejos. Augusto replicou o interpelado com reverência. Vossa gentileza honra os meus esforços. A deferência de tais responsabilidades constitui para mim um grato dever do coração. Cláudia Sabina esboçou um sorriso bem-humorado, dirigindo-se satisfeita ao imperador. Obrigada, César, pela escolha de colaborador tão precioso. Sinto que as obras de Tibur serão a maravilha inultrapassável do Império. Adriano sorriu, lisonjeando, exclamando, carinhoso,
como quem estivesse dispensando um favor raro. Está bem, cuidaremos do assunto no momento oportuno. E alongando o olhar, enigmático pelas avenidas harmoniosas e floridas, onde pares numerosos se enfileiravam em alegrias francas, acrescentou. Mas que fazeis aqui, tão jovens, presos à minha palavra, cheia de rotina e de austeridade? Diverti-vos. A vida romana deve ser um formoso jardim de prazeres. Elvídio Lúcio, compelido pelas circunstâncias, deu o braço à sedutora favorita, retirando-se vagarosamente em sua companhia, sob as vistas generosas e complacentes de Augusto. Cláudia Sabina não conseguiu dissimular a incoercível emoção que intimamente a afligia, em face da situação que a conduzira ao braço do homem que polarizava as suas aspirações de mulher. E, dados alguns passos, foi a primeira a romper e constrangido silêncio. Elvídio, disse em voz quase súbita, reconheço agora a linha de responsabilidades sociais que nos separam, mas será possível que me houvesse esquecido? Vamos dar uma paradinha, Ana, para dar. Eu estava aqui pensando em você quando fosse o momento pedir para parar, tá? Aqui realmente a Cláudia Sabina tudo preparou, né, para que ela pudesse estar junto com o Elvídio, para ficar juntinho dele, que é aquilo que ela mais quer, né? Mas eu deixo que vocês falem, tá bom? Não quer comentar mais nada, Ana? Não, não. Eu não li antes, então, quando eu estou lendo, eu fico meia sem jeito. Então, a gente vê que eles estão na festa, na casa do pai, né, da esposa do Elvídio, e aí a gente percebe aqui que a Cláudia Sabina, sendo a favorita de Adriano, né, que fez com que ela casasse com o prefeito, né, Lólio Úrbico, ela trama, ela está, digamos, coordenando as obras em Tibur, que seria uma cidade de veraneio do imperador. Quer dizer, o imperador estava indo para lá e ele estava construindo, digamos, ali toda uma estrutura que o sonho do imperador era se aposentar, sair de Roma e ir para o Tibur. E aí ela consegue, digamos assim, fazer a cabeça do imperador, né, para que ele pedisse ao Elvídio para ajudá-la na finalização dessas obras. E aí o imperador vai acatar e é tudo que ela quer. Ela quer a possibilidade de reconquistar o homem da sua juventude, quando ela era uma plebeia, e foi aquele escândalo todo, e na realidade o Elvídio, que acabou se apaixonando por ela, se envolvendo e tudo, há até a história de que há um filho aí que foi criado, Silano, que é criado pelo Neio Lúcio, pelo pai que dizem que é filho do Elvídio com ela, mas ela é muito ardilosa, muito, né? Pelo jeito, ela devia ser uma mulher bonita, sedutora, coisa e tal. E aí a gente vê na pergunta que ela faz, quer dizer, o próprio imperador manda eles darem um passeio, aí muito tranquilamente era comum as pessoas passearem socialmente com o par do outro casal, e aí ela sai passeando e ela chega a fazer essa pergunta:
reconheço agora a linha de responsabilidades sociais que nos separam, ou seja, ambos estão casados, mas será possível que me houvesse se esquecido? Ou seja, ela já começa a questionar para trazer o passado à tona, para reatar ali o romance que ela nunca deu como terminado. E ele também, lá atrás, deixa mostras de que também o inquietava a possibilidade de conviver com ela e de repente, a cicatriz abrir, alguma coisa. Lá atrás, ele mesmo chega a dizer que ele se sentia inquieto diante dessa aproximação. E aí a gente vai vendo o desenvolver de todo esse processo de sedução, né, que a gente vai ver onde que vai dar, e da habilidade, né, dos ardis da Cláudia para reconquistá-lo a qualquer preço. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém quer falar nada? Então, Solange, já se encontrou? Pode ir, né? Pode. Senhora, respondeu Patrício, emocionado e respeitoso. Dentro do nosso foro íntimo, todo o passado deve estar morto. Se vos ofendi no passado, confesso-me agradecido pelo vosso esquecimento. De outro modo, qualquer aproximação entre nós representaria uma fórmula de existência odiosa e impossível. A favorita de Adriano sentiu fundo a firmeza daquelas palavras que lhe gelavam o coração, inquieto e sôfrego, retorquindo, todavia, sem vacilar. A mulher conquistada jamais poderá considerar-se mulher ofendida. As mãos que amamos nunca nos chegam a ferir, e eu, em tempo algum, consegui olvidar tua afeição. Imprimindo à voz uma inflexão de humildade, acrescentava: Elvídio, tenho sofrido muito, mas tenho te esperado em toda a vida. Vencida e humilhada na juventude, não sucumbi ao desespero para aguardar confiante o teu regresso ao meu amor. Quererias, porventura, aniquilar-me agora que te venho oferecer humildemente todos os tesouros da vida, amontoados com zelo para te ofertar? As últimas palavras foram sublinhadas de profundo desencanto, a face de si mesmo. E Ovídio Lúcio, compreendendo o seu desapontamento, prosseguiu sem hesitar. Precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal, além de estardes também vós comprometida com um homem nobre e digno. Acaso desejarias quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? Nossos deuses, repetiu a interpelada com uma ponta de ironia. E chegam e esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima dos altos postos, onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Continua, né? Só mais um parágrafo aí. Bem se vê, replicou Elvídio irônico, que desconheceis a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Cláudia Sabina mordeu os lábios nervosamente, recebendo aquela alusão direta
a sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez. Não concordo contigo. Não concordo contigo neste particular. Os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem um nome feito. Bloqueou aí, peraí. Peraí, Solange, vamos parar nesse parágrafo, a gente recomeça nesse parágrafo. Quer comentar até aí? Não, Pepita, vou deixar você comentar. Está escutando? Agora estou. É porque deu uma tremida aí da voz esse último parágrafo, a gente continua depois repetindo, mas você não quer comentar nada desse trecho? Não, vou deixar você comentar. Foi que entrou uma ligação aqui, ainda acontece isso. Ah, tá. Tá Fala bom. aí, Pepita. Vou tirar o som aqui para você comentar, tá bom? Tá. Gente, nesse trecho, a gente vai vendo quanto ela é, digamos assim, inteligente, ardilosa, e aí ela começa com a ironia, porque ele vai dizer, emocionado, respeitando dentro do nosso futuro íntimo, todo o passado deve estar morto. Aí ele vai colocar isso tudo, quando ele vai dizer que da promessa que se faz diante dos deuses, né? E aí ela diz assim, ora, os deuses, se fosse assim, que é feito de todos esses divórcios que estão sendo feitos nos altos escalões, e aí ela fala, a partir do Adriano, quer dizer, do imperador, no topo da tradição, havia escândalos de divórcio, então por que que ela teria que se sacrificar? E aí e ela começa a colocar isso tudo do ela, tipo, não estou magoada, sofri muito, tudo que eu adquiri é para te ofertar, ou seja, ela se põe lá embaixo, a gente sabe que ela não tem essa humildade, ela não tem isso, a gente já viu esse perfil dela, mas ela se coloca, tipo, não quero avaliar o que você me fez sofrer, eu estou aqui agora para me entregar e para te oferecer tudo de melhor. E ali quererias, porventura, aniquilar-me agora que te venho oferecer humildemente todos os tesouros da vida, amontoados com zelo para te ofertar? E aí, quando ele pega e ele vai falar isso, precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal. E aí, deve ser duro para ela ter que ouvir isso, que ele reconhece que a esposa é uma criatura generosa e leal. E, além disso, né, ele está comprometido, né, ela também está comprometida com outro homem, nobre e digno. Acaso desejaríeis quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? E aí é que ela vai dizer, nossos deuses? E chegam eles a impedir os divórcios numerosos de tantas personalidades da corte? E esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima dos altos postos onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Ou seja, é aquilo que a Glória colocou, né? Quer dizer, na página que a Glória leu na abertura, o que que pede? Ela que está dizendo, olha, estou pouco me importando com as tradições, estou pouco me importando com os deuses, estou pouco me importando com nada disso. Eu quero o atendimento dos meus desejos, dos meus prazeres. Então, pouco me importo, né? Eu quero, acima de tudo, o atendimento da minha sensibilidade feminina, dá como queira. Mas, no fundo, o que ela quer, tipo, eu quero te conquistar, eu quero ter você. O resto, se você vai trair a sua esposa, se ela vai ser infiel, se eles vão jogar, assim, ele, no caso, tem as filhas, a tradição da família, isso não importa. Importa é o prazer imediato ali agora. Então, ela representa aquele mundo transitório e a busca do atendimento dos prazeres e dos desejos.
E ele, apesar de tudo, ele ainda coloca em primeiro plano a tradição de família. Aí ele vai falar que ela, quer dizer, joga uma indireta que ela, como é plebeia, ou veio de uma origem plebeia, não sabe o que é o valor das tradições de família, não sabe o que significa isso. E aquilo ela também ela vai chutando, né? Vai colocando, né? Ele vai dizer, bem se vê que desconheceis a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos, ou seja, manter a tradição familiar, tudo mais, que passaram, não podem aventurar-se com as novidades da época. As novidades da época era essa promiscuidade, era a falta de fidelidade, era tudo isso, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. E aí Cláudia Sabina, mordeu os lábios nervosamente, recebendo aquela alusão direta à sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez. Aí a Solange, na hora que leu, tremeu, a gente não ouviu, então vamos repetir. Alguém gostaria de tecer algum comentário, assim, para não ficar um monólogo, só eu aqui falando? Ninguém quer falar nada? Não? Ignorar. Lore também não quer falar nada? Então, Dinorá, lê aí um pouco. Engraçado que essa parte vem de encontro com a página inicial, né? Exatamente. Que é que as coisas sejam da maneira que a gente quer, né? Conforme a gente quer, o egoísmo também, né? Então tá tudo junto ali da página inicial. Gente, essa Cláudia Sabina, ela e a Quitéria, né? A Téria, aquela moça que era a bruxa, né? Que a gente vai ver, é, elas vêm depois, elas vêm como filhas do Neio Lúcio, em mais de uma encarnação, mas agora na última vieram também. E elas tinham um problema sério com a mulher do, Do do Rômulo Joviano. Mário. Nas mensagens do Neio Lúcio, ele pede sempre muita paciência para que ela possa entendê-las, etc. Ou seja, mesmo como irmãs, existe aquela coisa da posse, do sentimento, da rejeição. E olha, tem mais de 2000 anos nessa história. E a gente viu, assim, no transcorrer da existência, ainda esse sentimento de aversão à outra, né? Engraçado, né? Mesmo você mudando o papel, mesmo você vindo não naquela condição de, de, de parceira, de amante, mas como irmã, mas fica aquele sentimento meio que de posse, né? Aquele ciúme, né? As pessoas não têm aquele ciúme do irmão, ciúme do filho. Essas coisas a gente tem que avaliar bem, porque às vezes a gente hoje é filho, mas foi o amante de ontem. Aí a gente não consegue ver direitinho, né? Vamos lá. Não concordo contigo neste particular. Os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem o nome feito para brilhar no mundo, e, sim, os que, triunfando da própria condição e do meio ambiente, sabem elevar-se às culminâncias sociais, como águias da inteligência e do sentimento, obrigando o mundo a lhes reverenciar as conquistas e os méritos. O orgulhoso romano sentiu a azedia da resposta, sem encontrar recursos imediatos para revidar com as mesmas armas. Porém, a amiga plebeia acrescentou com um sorriso enigmático: apesar da tua impassibilidade, continuarei guardando as minhas esperanças. Acredito que não deixarás de aceitar
a honrosa incumbência de Augusto para a conclusão das obras de Tibur, que, atualmente, consistem a sua preocupação de todos os instantes. Sim, murmurou Patrício, algo contristado. Terei de cumprir as determinações de César. Preparava-se a favorita para retorquir quando Publicio Marcelo, companheiro de Lólio Úrbico, em seus notáveis feitos de armas, se aproximou ruidosamente, roubando-lhes a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável. Amigos, exclamou efusiante de alegria, acerquemo-nos do lago. Filho Prisco vai cantar uma das suas mais belas composições em homenagem a César. Elvídio e Cláudia, colhidos numa onda de chamamentos alegres, separaram-se involuntariamente para atender aos convites afetuosos. Quer que pare ou continua? Pode continuar mais um pouquinho. Com efeito, nas bordas da grande piscina rodeada de árvores frondosas, toda a massa de convidados se comprimia sôfrega. Mas alguns instantes e a voz aveludada de Virgílio enchia o ambiente de sonoridades, entre as quais se destacavam as notas melodiosas das cítaras e dos alaúdes que o acompanhavam. Do alto do trono improvisado, Adriano ouvia-o embevecido, recebendo a homenagem dos súditos fiéis às suas vaidades imperiais. Em ligeiro retrospecto, acompanhamos, contudo, Alba Lucínia e Lólio Urso, através de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. Vamos dar uma paradinha aí, porque aí agora vai começar a história dos Vai outros. entrar outro colóquio aí. Quer dizer, ela não gostou da resposta, né, do que ele falou, né? E ela ainda tem esperança, como ela falou aqui, que ela vai conseguir fazer ele ter, né? Ela tem essa esperança, ela vai continuar com a esperança dela. E ele indo para um lugar longe da família, né? Com ela deve estar com a esperança dela bem no alto, que ela vai conseguir, né? Fazer ele voltar a ter algum relacionamento com ela, né? Até que eles foram. Veio o público, Publicio, Marcelo e o outro, para chamar que ia ter uma homenagem ao imperador, de um cantor, e aí acabou. Ela não deve ter ficado muito feliz também, né? Porque estava nesse embate aí. E fala você, que você fala melhor do que eu. Não, é isso mesmo. Fiquei pensando, né, Glorinha, se esse Virgílio é o Virgílio da história, né, que a gente conhece como grande, né, Pior que não poeta, é. escritor. Eu fui olhar Virgílio Prisco, Era, não é o era, Virgílio que é aquele poeta conhecido, porque era, esse Virgílio, ele viveu antes de... Esse Virgílio, que é escritor, poeta, ele viveu antes de Cristo. Eu fui olhar isso, eu falei, Eu deixa eu acho ver se é o também que ele é. Virgílio que, né, que escreveu Eneida, essas coisas. Ele tem outro nome, que agora eu não me lembro. E não achei nada sobre Virgílio Prisco na internet. De repente, era alguém um pouco menos conhecido, né? Não sei. Não, Mas não é o mesmo Virgílio, não. era conhecido da época, tanto é que o pessoal É, conhecia, coisa e tal, mas não é é, alguém que se tornou importante para a história, é. né, que deixou algum legado, Devia ser né? um cantor, né? Talvez um poeta, belas composições, né? Devia ser um compositor da época, alguma coisa assim. Eu achei que era o mesmo também. Falei, Virgílio?
Aí fui ver que Virgílio viveu, nasceu em 70 antes de Cristo. Então É, é bem anterior, né? Mas o que E eu achei aqui interessante, essa fala da Cláudia Sabina, quando ela diz que não concordava com ele, que ela fala assim: os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem um nome feito para brilhar no mundo. Né, e sim os que triunfando da própria condição, ela contrapõe, eu acho que sim, realmente duas situações que no fundo são injustas, não é? Que ela fala dos tradicionalistas, são os, né, os bem ele recebeu tudo de posicionados, berço, né? já Era o caso recebem um dele nome que e já com sabe que ela. Exatamente. vai ter tudo de bom e do melhor. Mas ela também se coloca como alguém que triunfou, mas Deus, através de, né, de O- situações que não são as E ela mais, criou né, situações que ela foi. e não são as mais louváveis, né, É, porque ela, né, não foi assim mérito, né, por alguma coisa que ela pudesse oferecer ao mundo, né, e tudo, mas, né, pelos serviços que ela prestava ao imperador. Mas realmente duas coisas que acabam, né, não sendo assim, justas, né? No mundo da época e de hoje ainda, né? Hoje a gente não tem mais a coisa de nome de família, de império, mas até pouco tempo tínhamos, né? E aqueles que triunfam passando a perna no outro, né? E fazendo falcatruas, né? E que a sociedade aplaude, né? Mas ela aqui, ela fala uma coisa, ela coloca a posição dela, a visão dela, que não deixa de ter um pouco de razão nesse particular, né? Ó, mas ela falou, é fácil para você que já, né, que já nasce, já vem nasceu de no topo. É. berço, né? Já vem com tudo, o nome já tá feito o nome, né? Só falta, né? Mas é interessante, né? Essa colocação dela O também, dela, né? dela só não é só não são louváveis os meios como ela É, obtém é, essa ascensão é. meteórica, né? Mas É porque a gente realmente A gente vê que ela é uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que ama a arte, né? Tem é esses sensível, valores assim. deve ter bom gosto para bom É, gosto da época, né? E é, tudo. exatamente. E aí a gente vê a luta dela para ela se posicionar. Você vê que ela faz, ela é favorita a todo momento. Emmanuel repete, colocando-a como a favorita, assim, Adriana. é a favorita de César. Ela é a favorita. E ele ainda consegue, para que ela não ficasse numa situação irregular, fazer. Ele ordenou ao Lólio Úrbico, que era o prefeito, que seria depois do César ali em Roma, seria a pessoa de maior importância e prestígio, que casasse com ela, porque aí automaticamente ela legalmente passaria a estar em todas as situações sociais e tendo que ser aceita, né, e aplaudida como Ela Ascendeu socialmente, né? é, tendo que ser engolida. é. Mas eu acredito que muita gente, aquela tal história, terá aqueles que vão invejá-la, vão ter aqueles que vão odiá-la e vão ter aqueles que vão se servir dela também para poder chegar ao imperador, né? Através dos favores dela, né? Então, a gente vai vendo a situação como é que é. Então, eu pedi a minha irmã, a Gracinha está tá no escurinho, também não sei se ela pode para quem quer mais alguma coisa? Vocês querem falar desse trecho? Não? Então vamos prosseguir. Babi saiu agora aí para ler. A Babi voltou. Voltou. Babi, continua a leitura aí. Um ligeiro retrospecto
É aí? Não, Espera aí que eu vou fechar a porta aqui que tem um... Lucínio. Em ligeiro Isso. retrospecto, acompanhemos, contudo, Alba Lucínia e Lólio Úrbico, por meio de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. A nobre senhora guardava a severidade graciosa dos seus traços de Madonna, enquanto o companheiro se mostrava eminentemente emocionado. Em palestra aparentemente despreocupada, o prefeito dos... perdi aqui. O prefeito dos Pretorianos. pretorianos parecia distanciar-se intencionalmente dos grupos numerosos, desejoso de manifestar os pensamentos secretos que lhe atormentavam o íntimo desolado. Em dado instante, muito pálido, exclamou em atitude quase súplice: Senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 4 lustros. Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno, e eu lamentei sinceramente não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas. Mas que fazer, se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, e que não mede situações nem circunstâncias para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor. Alba Lucínia escutava-o penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e peremptórias. Desejou responder-lhe com a a austeridade dos seus elevados princípios de esposa e mãe, mas a amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais naquelas difíceis circunstâncias. Retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lólio Úrbico prosseguia. Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou em vão, por toda parte, alguém que se parecesse convosco. Resvalei por aventuras escabrosas nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinha em vosso peito. Minha existência, posto que fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que não me concedereis o lenitivo de uma esperança? Terei de morrer assim, estranho e incompreendido? Displicentemente dei meu nome e posição social a uma bela mulher, que não me pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar somos dois desconhecidos. Entretanto, senhora, nunca pude esquecer o vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, no qual leio agora as páginas de luz de vossa virtude soberana. No meu ambiente social, tenho tudo que um homem é lícito desejar: fortuna, privilégios políticos, fama e nome, degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. O coração, porém, vive em desalento, irremediável, aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos conservaste na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores, mas depois que vos revi, experimento na alma um desencadeado Vesúvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago que vê além da ilha de sua aventura, distante e inatingível. Continua? Acaba aqui só. Sei que vosso coração há de acolher-me às súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado. Se não puderes retribuir esta paixão, enganai-me ao menos com a vossa amizade honrosa e enobrecedora, reconhecendo em mim algum dos vossos servos. Ah, Bom, pode parar. bom, então aqui a gente vê que o Lólio Úrbico não é muito diferente da Cláudia Sabina, né? Eu acho que, né, eles são mais movidos pela
pelo orgulho próprio, né? Eu não diria nem que eles amam, é mais uma coisa de orgulho mesmo, ferido, né? Eu acho. Ele quer ter aquela mulher a qualquer custo, né? Então você vê que ele começa a assediá-la realmente, né? E que e é aquela coisa, não tem o brinquedo desejado, né? Vou fazer de tudo para ter aquele brinquedo que eu não posso ter. Eu acho que é mais isso do que realmente amor, né? Tanto ele quanto a Cláudia Sabina. É aquela coisa assim do que eu não tenho. Eu quero aquilo que eu não posso ter. Então, ele realmente, a gente vê aqui que ele vai assediar e ela fica realmente até sem ação, coitada, né? Realmente, essa entrada dele, assim, realmente é meio, até difícil de responder, né? Mas é isso, eu acho que é isso. Vocês lembram que quando eles estavam na província e se aproximava a data do retorno, ele falava da sua preocupação, falou com um amigo, da sua preocupação imensa de retornar a Roma, né? Da sua inquietação. E aí você vê que coisa que é uma coisa assim, parece uma trama. Na realidade, os dois, que é um casal, né? O Lólio Úrbico e a Cláudia Sabina, e ela, a Lucínia. Oh, gente, que tosse. Tinha uma bala por aqui, não sei aonde. Aqui. Ela está atrás do. E aí a gente fica achando que trama é essa, que trama é essa que eles estão exatamente em posições assim cruzadas, né? E aí você vê que nenhum dos dois quer isso, quer dizer, na realidade, nem o Eu vi. vídeo e nem a esposa, eles não estão, para eles está sendo super desconfortável, super angustiante, preocupante, porque aí eles estão numa condição que não podem rechaçar. Por exemplo, ele não pode simplesmente não quer contato com essa mulher, porque ela é a favorita do imperador e ela fez questão que o imperador o chamasse. E foi o que ele disse: o imperador não precisa ordenar, basta ele querer. Naquela época era assim. Imagina se você vai dizer que não ao imperador. E ela, a gente vai ver que ele é o segundo, a pessoa, digamos, mais direta do imperador, ele como prefeito de Roma, e que o pai da Alba Lucínia é assessor dele e precisa do carro, e precisa. Aí a gente vai ver toda uma trama e eles numa condição que, nossa, devia ser muito angustiante, desconfortante, isso num convívio mais direto, sendo assediados continuamente. Gente, é algo realmente assustador, né? É assustador, eu acho. Tem uns garotos falando alto a beça, vocês estão ouvindo? Quem quer comentar alguma coisa? O que eu achei interessante, que eu já tinha percebido no Há 2000 anos, é essa coisa deles ter, né, falar o sentimento, se é que tem, eu acho que não, eu acho que é só desejo mesmo, né? Porque no outro livro também, com a esposa do Lento, né, do A Públio. Lívia, a Lívia. Então, chegou o imperador, fez aquela declaração. Então, eles chegam, que nem aquela mulher que agora, eu esqueci o nome dela, a Cláudia, também fazendo. Eles eram bem assim, né? Coisa, né? Faz a declaração e fala descaradamente a que veio, porque quer, né? Faz aquela coisa aí. Deve ser muito, né, tanto para a esposa do Elvídio, quanto para ele, deve ser uma situação muito desagradável, né? Você alguém pegar, você saber, e você ainda ter, como você falou, que eles têm que, têm que ter o bom senso de aceitar, porque não pode dizer não para o imperador, para o cara, né?
É uma situação bem desconfortante mesmo. Está sem som, Pepita. De fato, é bem desconfortante. Eu acho que é uma prova, vou dizer, eles saem de lá, de uma vida plácida, tranquila, aí voltam para o Império, em que os aguarda esse testemunho sério e grave. E aí a gente vai ver ao longo pelas outras obras, e obras que, digamos assim, não são imediatas, por exemplo, de 50 anos depois para a renúncia, a gente tem alguns séculos, porque renúncia é 1600, né, se não me falha a memória, É bem né? depois. Então, a gente tem mais de um milênio, não é nem alguns séculos, tem mais de um milênio. E, na realidade, essa, essa fissura, essa paixão, essa obstinação pela posse continua com esses corações. E eles continuam, digamos assim, em busca do atendimento desse prazer, desse desejo, dessa conquista. Então, a gente tem que, digamos assim, prestar muita atenção no que a gente pede, porque, digamos assim, eles não estão pedindo, claro que estão pedindo, eles estão amando, eles estão vociferando o atendimento desse desejo. E tem que ficar muito atento em que porta a gente está batendo, porque a gente às vezes vai ficar prisioneiro dessas ilusões durante milênios, gente. A gente vai ver o que essa moça vai aprontar ainda lá em Renúncia, né? Que eu acho que é 1600, tá no século XV, eu acho que é isso. Depois a gente confirma, mas eu acho que é isso. Então, mais de um milênio, gente, milênio. E a obstinação, então, se a gente não purificar o sentimento, nós vamos ser escravos. Nós vamos ser escravos dos nossos desejos. Vamos estar aprisionados àquilo que a gente pede, que a gente clama, porque o desejo é um pedido, ele não precisa ser falado, né? Mas aquela ânsia, aquele desejo, mentalmente você está prisioneiro daquilo. E a gente pode ficar, o Emmanuel, nesse livro que o João colocou, vocês podem assistir, porque é muito bom. Eu estava fazendo a leitura todo dia de manhã desse livro. Isso aí eu venho fazendo já há alguns meses, repetindo a mesma. Está ali. Primeiro eu peguei ele todo, depois eu estava capítulo 1 e 2. 1 e 2. Não me canso de relê-lo. Não me canso de relê-lo, que eu acho que é a essência do nosso ser. E aí a gente vai ver, ele vai falar isso, a Emmanuel vai falar que a ilusão, né, o desejo, isso tudo, quando não estiverem disciplinados pela vontade, na direção certa, pode nos provocar séculos de aflições. Séculos de aflições. E aí a gente vê nessa história, e a gente tem que refletir junto. Então a gente vê que a gente não está junto por acaso. Certamente aqui eles não estão se encontrando pela primeira vez, porque essa fascinação, acho que a palavra é fascínio, fascinação do Lólio Úrbico pela Alba Lucínia e da outra, da Cláudia, pelo vídeo, né, se cruzar aí, não é a primeira vez que acontece. Essa coisa assim não é a primeira vez. E a gente vê que a gente pegou assim no meio de uma história e que isso vai se prolongar durante milênios. Ó, gente, e a gente aí ele vai dizer que enquanto a nossa vontade não direcionar corretamente os nossos desejos, nós seremos escravos desses sofrimentos provocados, que aí você vai ver que ninguém é feliz. No fundo, são todos almas inquietas, atormentadas, para atender aos desejos, que são desejos físicos, desejos, né, de paixões, né? Eu diria assim, são paixões que estão ali
como ele disse, é o Vesúvio. Ó, é o Vesúvio aí, é o vulcão em erupção que devora tudo. O vulcão, quando entra em erupção, sai destruindo tudo, tudo. E aí a gente vê como ele não tinha princípios mais nobres, ele se entrega à paixão como uma meta absoluta. E aí fica, eu acho que a reflexão nossa tem que ser por essa linha. O que que a gente está aprendendo com essa história? O que que a gente está aprendendo? O que é que ela nos leva a refletir? E aí a gente vê que quando a gente é jovem, né? Aí você assim, nossa, aí você vê filmes em que existem paixões, nossa, a pessoa tem uma paixão para a vida toda, aquela coisa. E aí depois a gente vai ver que, como os espíritos dizem, Emmanuel disse, o André Luiz fala, que a paixão não é amor, é doença, doença, não é? E aí a gente começa a dizer, oh, graças a Deus que eu nunca passei por um turbilhão desses, porque a gente não sabe se você está no meio de um turbilhão desses, como é que você vai se sair, né? É igual um furacão, sai varrendo tudo e vai carregando tudo. Então a gente tem que realmente prestar atenção, e isso você vê que não é um problema de idade, porque eles já estão numa nova encarnação, você leva isso de uma encarnação para outra e vai com o espírito, e você preso a essas alucinações, né? Alguém quer falar alguma coisa para ajudar aí, para falar? Lore, quer falar alguma coisa? Eu sinto que você quer falar alguma coisa, Lore, dessas. Não, a Lore tem um caso de um amor lindo, né? Contou a história toda para a gente ficou assim encantada, mas a gente está falando dessas paixões alucinantes aí. Olha, eu não sou muito boa para ficar analisando, comentando isso aí, mas que essas pessoas passam por dificuldades exageradas porque elas não falta moral nelas. Elas vão na cobiça, me vem só a palavra em alemão, aqui a vontade de conseguir as coisas materiais e esquecem que estão ferindo alguém e acabam se ferindo mesmo, né? E hoje em dia a gente vê muito nas sociedades que isso acontece com muita frequência, né? Que as pessoas se deixam levar por paixões para conseguir lados financeiros. Isso é muito doído para a pessoa, eu acho. Eu vivenciei com uma conhecida e eles ficam bem deslumbrados com essas coisas horrorosas e a gente não consegue se sentir bem com isso, né? É uma coisa assim bem forte nessa história, nesses dramas, nessa vida, nessas reencarnações, né? Então a gente tem que ficar firme na moral e no amor, né? É verdade, verdade. Mas, como a gente vai, enquanto a gente está na linha do instinto, ou seja, que você quer atender os seus instintos, as suas paixões, a gente não consegue ter a serenidade de privilegiar o amor, que o amor, como disse Paulo, o amor tudo perdoa, o amor tudo compreende, o amor espera, o amor quer a felicidade do outro. Isso é muito diferente de paixão. A paixão quer o atendimento dos seus desejos. O amor, ele quer a felicidade. Quando você ama de verdade uma criatura, tudo que você quer é a felicidade dessa criatura, mesmo que essa felicidade não te inclua. Mas isso é o amor sublime, né? É um amor que a gente ainda não consegue ter, né? Mas é assim que a gente vê, quando a gente vê a abnegação de uma Célia, que a gente vai ver aqui, quando a gente vai ver uma Lívia, né? Em momento nenhum ela digamos assim, se tornou encolerizada ou com raiva do marido, porque não acreditou, quer dizer, ficou doída, magoada, mas em momento nenhum
e quis mal porque ele não soube valorizá-la, né? Bom, temos 9 minutos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou marcar aqui onde a gente parou. É em A Nobre Senhora, né? É, Fabi, bota uma música aí pra gente ouvir, então. A Glorinha se recusa a cantar, com a voz doce que ela tem. com remorso que escutas, venho Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz.
história. Vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos concede de reunirmos em seu nome. Obrigado, Mestre amado. Obrigado, Maria, nossa Mãe amantíssima, pelo amparo, pelo amor com que nos envolveis a todos, para que possamos, estimulados pelo vosso exemplo, pelas passagens do vosso Evangelho, buscar o lado melhor que há em nós, sairmos do instinto para buscar a sublimidade do sentimento puro. Abençoa-nos para que possamos sair do pântano e alcançar, buscar caminhos outros que nos levem a Ti, Senhor. Pedimos que abençoes os nossos lares, que abençoes todos aqueles que passam pela nossa mente nesse momento, que abençoes a todos os companheiros que em espírito aqui se fazem presentes junto a nós, que eles também recebam as Tuas bênçãos, Senhor. Que todos possamos, impulsionados pelo Teu amor, fortalecer a nossa vontade para disciplinar o nosso querer, o nosso agir, o nosso pensar. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Tem que parar a gravação, Babi.